Olá pessoal, meu nome é Rafael Vinícius, eu tenho um canal aqui no YouTube que fala sobre diversos temas. Ultimamente eu tenho falado muito sobre autoconhecimento e as experiências que eu tenho tido na busca desse autoconhecimento, né? Vou falar uma reflexão hoje que não tem muito a ver com base científica nem nada, né? Porque muitas vezes eu falei sobre ansiedade, das emoções e tudo isso. Vou falar sobre o planeta Terra, Gaia, Urântia, como querer chamar. Nós temos o conceito de que a Terra é nossa casa, nosso lar. E assim como uma casa de tijolo, a gente reforma, a gente quebra, a gente pinta a parede, a gente transforma naquilo que nos convém, naquilo que nos proporciona melhor conforto. Tem uma visão paradoxa a essa, que é que o planeta Terra é vivo. E assim como um planeta vivo, nós somos parte desse planeta. Numa comparação, é como se nós fôssemos uma célulazinha de um corpo. Então imagina nosso organismo, nosso corpo, e tem uma célulazinha. E essa célulazinha individual, ela tem uma informação, ela se alimenta, ela produz toxinas, ela faz trocas de nutrientes e ela tem uma determinada função. E nós, como célulazinhas de um corpo, que no caso é a Terra, a gente também tem umas funções, né? E eu fiquei pensando muito a respeito das funções, até como numa comparação com o corpo humano da Terra, né? As funções biológicas da Terra. Então vamos se dizer que numa comparação bem grosseira, porque é em outra dimensão, é em outra escala, e a gente às vezes não tem essa quantidade de informação para comparar uma coisa que às vezes não tem muita comparação. Mas vamos fazer essa analogia. Os rios, como se fosse o sangue da terra, né? Aonde nutre, aonde hidrata, aonde leva esses nutrientes para outras células. Essas outras células, por exemplo, pode ser as plantas, que correspondem como se fosse as células dos pulmões, que fazem trocas gasosas, esse tipo de coisa. Os fungos são a parte digestiva, como se fosse as enzimas digestivas do nosso corpo, o estômago, o intestino, onde transforma os materiais orgânicos em nutrientes para outras células. E o ser humano e os animais como uma cadeia neuroreceptora, como se fosse os neurônios. Você já tinha pensado nisso? Que o ser humano é como se fosse um neurônio da Terra? Esse neurônio, ou uma célula cerebral pensante, consciente, com um propósito, ele é receptivo de memória. E assim como uma célula que tem uma memória que nos ocorreu, por exemplo, eu lembro quando uma vez que eu andei de bicicleta e foi muito legal, por exemplo, na minha infância. Essa informação ficou registrada em uma célula de memória. Essa célula acha que ela é só aquela memória, ela só pode ficar rodando aquela informação. Então, na existência daquela célula, ela é só aquela memória. Então, ela é aquele Rafael que andou de bicicleta uma vez e gostou. Então, na minha existência como ser humano, sendo uma célula receptora, neurotransmissora, capaz, pensante, né, de um organismo Terra, eu acho que eu sou o Rafael que trabalha com ecoturismo e tem um bar, por exemplo. É uma informação que eu tenho. Essas células se renovam ao longo do tempo e a gente é um receptáculo de informação cultural, ambiental, temporal. Então, essa comparação do ser humano, corpo, como um organismo
parte de um sistema que é vivo, que é da Terra, onde a gente tem o ego que nos identifica achando que a gente tem a nossa própria vida, que a gente comanda, que a gente faz e batalha, e a gente tem um propósito também, né? Assim como as células também têm um propósito. Algumas células são responsáveis por levar oxigênio, outras células são responsáveis por fazer a digestão de enzimas, outras células são responsáveis por receptores. São vários tipos de células. Todas são importantes e todas devem ser respeitadas. O problema é quando algumas células se comprometem em achar que ela é mais importante do que a outra e começa a dar problema no sistema, né? O que são, na verdade, às vezes até o próprio câncer, é uma disseminação desenfreada, descontrolada, sem propósito sistêmico. Mas a célula que está fazendo aquilo, ela acha que está certa. Quantas vezes o ser humano destrói o ambiente dele, porque ele acha que a casa dele ele pode reformar, ele pode desmatar aquelas árvores ali do pulmão, por colocar outros tipos de célula, porque ele acha que é a casa dele. Então ele acha que tem que reformar, que fazer da maneira como que ele se sente mais confortável. E a célula que no caso foi agredida, esse tipo de coisa, o corpo todo sente. A terra sente isso. É uma reflexão para não alongar muito, porque isso aí dá muitas falas, né? Mas você já pensou que você, ser humano, pode ser uma célula cerebral, como se fosse o comparativo, onde pensa, onde sente, onde capta informações da Terra. E a Terra como um organismo vivo. É claro que para nós, que vive em média 80 anos, a gente tem a nossa vidinha, né? Mas a célulazinha também no nosso corpo se renova a cada 11 meses, um ano. Ela morre, ela cumpre a função dela e passa para os seus descendentes, outras células que estão nascendo, aquela prole, aquela informação. Assim como o ser humano. A gente não tem a capacidade de entender essa magnitude que é esse organismo vivo chamado Terra. Reflexões para vocês. Um grande abraço. Pense nisso. Ajuda a expandir a cabeça. Mesmo que às vezes não tenha muita informação científica e não tem muito sentido, é uma maneira de se pensar que expande a consciência. Depois você pode até voltar a ter a consciência normal de ser humano, de vida corrida, de estudar, de trabalhar, de ganhar dinheiro e pagar conta. Mas se você pensar que você é parte de um organismo enorme, maior que você e maior do que você consegue compreender, faz você ter uma sensação no mínimo de respeito com todas as outras coisas que existem, com todas as outras células desse sistema que a gente não conhece ainda. Um grande abraço para vocês. Até mais.